Pulso Empreendedor. Oferecimento BeMind, AT Plus e Banco da Família. Bom dia! Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. O Pulso está diretamente aqui da Mix todas as segundas-feiras pela manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Clica lá, segue o Pulso no @Pulso Empreendedor e você fica sabendo das novidades, interage com a gente, mais um monte de coisa legal que rola por lá também. A gente sempre fala aqui no Pulso sobre as diversas faces do empreender, né, Vini? Criar um negócio próprio, realizar um projeto dentro de uma empresa, né, como intraempreendedor, sei lá, criar algo novo, e tudo que a gente faz impacta a sociedade ao nosso redor. Mas alguns empreendimentos transformam a sociedade e permitem resultados importantes na vida das pessoas. É o caso do Banco da Família, e para falar disso a gente recebe hoje aqui a Isabel Baggio. Ela é presidente do Banco da Família e vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre esse caso muito legal de empreendedorismo. Seja bem-vinda, Isabel, tudo bem? Então, bom dia, Malek, bom dia, Vini. Bom dia. É uma satisfação estar aqui com vocês, falando sobre empreendedorismo. E obrigado pela oportunidade. A gente que fica muito feliz de você estar aqui conosco. Você é uma figura importante no empreendedorismo aqui na Serra Catarinense, mas no nosso estado também. Também dentro do associativismo, que é algo que a gente valoriza muito, eu e Vinícius, né? E a história do Banco da Família é muito legal e tem algumas coisas até pra gente desmistificar, né, Vinícius? Claro, vamos começar então fazendo a nossa palhinha aqui, Isabel. E a gente sabe que o nome da empresa é Banco da Família, mas ele é muito mais do que um banco, né? Fala um pouquinho pra gente sobre o que é a instituição, como que vocês trabalham lá, só pra gente já ir esclarecendo pra nossa audiência. Então, na verdade, o Banco da Família é uma OCIP. É um nome meio complicadinho, mas eu vou traduzir aqui. Uhum. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, é uma ONG qualificada como OCIP por se tratar de operações de microfinanças. Então, ela não é uma organização, é uma organização que tem um caráter privado, mas ela tem uma observação pública, porque nós somos controlados e autorizados pelo Ministério da Justiça. Então, o nome do Banco da Família é Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Família. Então, para ser mais entendido, já que nós trabalhamos com recursos financeiros e com microfinanças, ela se tornou Banco da Família. Banco da Família. Então, na verdade, não é uma empresa, não é alguém é dono do banco, como muita gente pensa, tem um banco lá, tem os donos do banco. Não é isso. É a sociedade civil organizada com o interesse público, justamente por prestar esse serviço, vamos dizer, oferecer o microcrédito para as pessoas, é isso? Exatamente. Nós podemos ser ditos como uma organização social. Certo. São associados que fundaram o Banco da Família e o modelo, que então foi o Banco da Mulher na época, e o modelo segue assim. Então nós somos podemos ser observados pelo Ministério, pela sociedade que fez as suas doações. Então hoje nós somos fundadores, eu sou uma delas, mas somos gestores, não somos donos, nós somos gestores eleitos por um grupo de associados. E ele, então, não tem nada de dono, não tem nada de propriedade, enfim, é uma organização social que nasceu para Lages, mas hoje está muito além de Lages. Na verdade, já está todo o sul do país, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes tem um destaque do Pulso, Vini, é isso? A gente já volta pro bate-papo. A gente vai pro bate-papo já com a Isabel, então, mas eu trago um destaque muito bacana aqui, né? O interesse por videogame dispara na pandemia, tá? E o que isso tem a ver, né, com o empreendedorismo, que é o tópico que a gente fala aqui. Pode ter. Mas comparado com o segundo semestre do ano de 2019, a Sony, por exemplo, né, ela faturou aí ela aumentou em 149% em relação a esse trimestre, ao mesmo trimestre do ano passado. Entre abril e junho, né, foram vendidos 91 milhões de jogos para o PlayStation 4, né, que é o videogame aí que está em linha, foi anunciado já o PlayStation 5. A linha de games da Microsoft também, da Nintendo, tiveram crescimento expressivo, né. Tá aí um setor também, né, que tem oportunidade para empreender, inclusive está carente de mão de obra qualificada. Então eu pude olhar os números lá, são muitas vagas de desenvolvedores para jogos, né, e toda essa cadeia aí de games. Inclusive tem oportunidade no Orion Parque Tecnológico para desenvolvimento de projetos
nessa área também, né? Tem também. Eu acho que é uma área muito promissora hoje para quem faz programação, desenvolvimento não é de nenhuma jogos. novidade, né? Já faz bastante tempo, né? A pandemia ela acelerou muito isso, até pelas pessoas estarem mais em casa, queira ou não, né? O público que mais se familiariza com os games são os jovens, apesar de, por exemplo, o meu pai jogar videogame também, mas, cara, é um setor, assim, que tem oportunidade, para quem gosta, ou também para quem quer investir nisso, vale muito a pena, porque tá em franco crescimento, né? E a gente agradece, então, aí o pessoal da AT Plus, né? Que trouxe pra gente essa dica, essa novidade, e também para você poder ter uma empresa, poder jogar videogame também, afinal, né? Quem é empreendedor também tem que se divertir, né, Malik? Pra quem gosta. Então aí você vai precisar de ter uma boa conexão com a internet para jogar online com os teus amigos. E a T Plus tem tudo isso para te oferecer. Então são link de internet na fibra ótica, tem telefonia digital para tua empresa, PABX para você trabalhar em home office com qualidade, poder atender os teus clientes com profissionalismo também. São várias soluções aí com grande diferencial, que é o atendimento consultivo. Então liga lá no 0800 789 0800 e se conecte com qualidade com a AT Plus. Bacana esse destaque aí da AT Plus, até porque quem nunca jogou um gamezinho assim, né, do pessoal que curte assim, e daqui a pouco deu aquela travada assim no game e você perdeu. Já fica pra trás, né? Cai, você já fica pra trás, né? E nos negócios também é assim, não perde o time, uma boa internet cai aí a tua conectividade com o cliente e você já perde um negócio também, né? É isso aí. A gente vai lá pro nosso bate-papo, que o que a gente quer mesmo é bater esse papo com a Isabel Baggio, que tá aqui para falar um pouquinho sobre o Banco da Família, mas até antes do Banco da Família, Isabel, como mulher empreendedora, você também teve muitos desafios frente à Associação Empresarial de Lages, a ACIL, nos seus negócios também, na sociedade. Fala pra gente, assim, que desafios você enfrentou, né, enquanto foi presidente, ou também nos negócios, enfim, antes do Banco da Família, antes mesmo de começar esse empreendedorismo social tão legal. Bom, os desafios começaram quando eu era muito jovem, quando eu era quase adolescente, um pouquinho mais de adolescente, que eu resolvi começar a trabalhar algo que não era comum. Então começou por aí as minhas diferenças, talvez, né? O que era esse algo não era comum? Você pode falar pra gente? Porque as pessoas, normalmente, uma jovem de 18 anos, no século passado, o caminho natural era casar e fazer a sua vida dentro de uma família criar seus filhos e etc. E eu resolvi casar, sim, com 18 anos, mas no mês seguinte, 15 dias depois do meu casamento, eu comecei a trabalhar. Porque eu não queria, não era para mim me realizar cuidando das coisas da casa. Eu queria, o mundo tinha uma outra perspectiva para mim. Certo. Bom, aí decidi não ter filhos. Também foi algo um pouco diferenciado, porque isso parece que era mais ou menos algo comum, ter que casar e ter que ter filhos. Então, essas opções foram me mostrando um outro cenário e talvez aí eu tive que lutar muito por essas barreiras, né? Aos 26 anos, eu me divorciei. Também foi uma coisa inédita. Então foram coisas que eu não busquei o ineditismo, mas as minhas preferências eram assim. Eram assim, certo. Então eu fui sendo uma pessoa um pouco diferente das demais, uma mulher um pouco diferente das demais. Né? E aí você chegou, inclusive, à presidência da Associação Empresarial. Com que idade foi isso, Isabel? Então, eu entrei na Associação Empresarial com 31 anos na vice-presidência. Algo que para a época, a gente não fala de tanto tempo assim, mas... Também era algo inédito. E aí, aos 35, fiquei 2 mandatos na vice-presidência, eu tive a audácia de concorrer à presidência. Teve aí um certo movimento, mais ou menos assim, como frases que eu ouvi: não tem homem nessa cidade? Eram coisas que se diziam, que precise, né? Uma mulher tomar a frente. Um outro dia também, foram vários casos. Eu fui num evento e aí eu, fora daqui em Blumenau, e eu fui subir a escada numa plenária, que era uma reunião da federação, e era uma reunião inclusive nacional, se não me falha a memória. E aí a recepcionista disse assim: as mulheres não são para esta reunião. Meu Deus! E eu falei assim: eu vou para esta reunião, porque eu vim para esta reunião, eu não vim a passeio aqui. Ela disse para mim assim: olha, o tour das esposas
já vai sair agora. Eu falei, eu não vim para fazer o tour. Eu vim para reunião, vim para esse Exatamente. compromisso e foi lá e firmou o teu... E fui lá. Então, só mais uma... Tem vários causos. Várias histórias, né? vários causos. Causos. Aí teve uma pessoa que veio de fora e aí pediram pela presidente, eu apresentei meu cartão. Aí a pessoa olhou assim, meu nome é Isabel, certo? Sim. Bom, ele disse assim, mas não era um homem? Eu disse, eu nunca vi homem com o nome de Isabel, mas em todo caso sou eu a pessoa. Aí ele ficou quase inconformado. E aí depois nos tornamos bastante amigos e tudo mais. Mas enfim, essas coisas eu tive que ir passando ao longo do tempo, que me deram, eu diria assim, foi a minha melhor universidade. Eu imagino, Isabel, que como foi difícil para você, porque eu e o Vinícius, a gente fala sobre isso no Pulso, fala com os nossos ouvintes aí, com o pessoal que acompanha o programa, e a gente sabe dos desafios que para as mulheres, né, romper diversas barreiras no mundo dos negócios, em entidades empresariais e em diversos meios, né? A gente pode falar diversos exemplos sobre isso. Agora, naquela época em que você enfrentou, isso era ainda mais forte. Eu acho que é legal você contar isso pra gente, até para inspirar outras mulheres também que estão tendo seus desafios hoje, para que não desistam, né? Porque é possível chegar e conquistar o espaço, mas tem que ser forte, tem que ser firme, e eu vejo como você realmente gosta do que faz, te conheço também da própria associação empresarial, da federação, né? Como você gosta do que faz, como você luta pelo que você quer, e eu acho que isso é uma inspiração para as mulheres, né? Eu acho que fica um case muito legal aqui, é bacana a gente poder falar sobre isso, e também a importância de falar abertamente sobre isso, porque eu acho que o que mudou daquela época para agora é que na época que você sofreu esse tipo de barreira, bullying talvez, de preconceito, né? É isso mesmo. Era dito. Era até falado, e hoje tem muita coisa velada, muita coisa que não é dita, que não é falada. Então é importante a gente também poder falar sobre isso e explorar isso. Eu acho que além Vinícius? de a gente inspirar outras mulheres também, é importante para nós homens, né? Falo, né, pelos homens que ainda fazem isso, infelizmente, até se enxergar e ver até que ponto você está fazendo isso ainda, né? Em pleno 2020, aí, quase 2021, de ver tentar se perceber, né? Se perceber e não reconhecer, né, que mulheres sim podem ter empresa, mulheres sim podem liderar, mulheres sim podem fazer o que elas quiserem, né? Uhum. E todos os dias a gente precisa falar sobre isso. Não é maçante, não é cansativo, porque infelizmente acontece muito ainda, né? E não é uma coisa só, né, não é mimimi, não é coisa, isso é real, exatamente. É um fato, acontece, existe, não né? ficou no passado, tá acontecendo hoje. E ainda. é uma mensagem muito subliminar às vezes. Eu também me lembro quando eu iniciei no trabalho, eu cheguei como a filha do dono. Então isso é uma pecha difícil para a gente certo. E para as pessoas receberem, porque quem já está no ambiente vai receber uma pessoa que vai ser mandada por ela, sem a pessoa ter habilidade, sem a pessoa ter sido treinada, mas ela manda por sua propriedade. Certo. Uhum. Então é algo difícil para quem recebe, algo difícil para quem chega. Então, isso também tem que ser elaborado, né, na sucessão nas empresas, certo. Por quem vai ser sucedido e para quem está chegando, entender esse ambiente. Uhum. E muitos filhos, e aí entrando num outro tema, mas que não é o caso, né, mas só para ilustrar, o que acontece? Os pais fazem negócios e desejam que seus filhos sejam seus sucessores. Uhum. Mas os filhos querem ou não? Estão prontos ou não? Será é verdade, que muitas vezes nem querem, não é o sonho das pessoas, né? Então, e aqui que acontece? E isso vai gerando conflitos que, se bem administrados, eles ficam mais atenuados, mas o fato isso é uma coisa que também tem que ser encarada de frente. É verdade. Porque se não for encarado de frente, a empresa vai ter seu prejuízo. Sim. Vinícius, eu tô sentindo que nós vamos chamar a Isabel para outro programa falar de sucessão familiar. Mas também. Sucessão empresarial, aliás. Sucessão empresarial. Bem, eu tenho também experiência. Falar com gente experiente é assim, né? A Isabel tem aí uma construção brecha, né? Nas suas empresas, aí no associativismo também, que permite ter bagagem para falar de diversos assuntos. Dá para falar de marketing, dá para falar de negócios, dá para falar de finanças, dá para falar de tudo com a Isabel. Isso então é muito legal. Mas a gente queria, Isabel, ouvir um pouquinho também
do Banco da Família em si. Ele nasceu como um projeto, então, vocês mulheres se organizaram à época, né, no núcleo da mulher empresária, né, na época era a Câmara da Mulher Empresária da CIL, e aí como que era esse cenário na época, o que motivou vocês mulheres de criarem o então chamado Banco da Mulher? Então, começou assim, nós tínhamos, e existia em Santa Catarina algumas câmaras de mulheres empresárias e eventualmente tinham rodadas de palestras onde a gente fazia uma interação. Bom, então, um belo dia nós fomos a Chapecó e lá em Chapecó veio uma pessoa que fazia parte de um Banco da Mulher, de Porto Alegre. E aí ela falou sobre microfinanças, microcrédito, hoje falamos microfinanças de forma mais abrangente. Aí ela contou a história, como acontecia, e naquela época estava nascendo o projeto do Yunus lá em Bangladesh, o Grameen Bank. Bom, que era alguma coisa muito distante que a gente nem sabia que tamanho era, como é que fazia e tal. E era mais difícil ter acesso a essas informações também, muito né? mais difícil. Nós estamos falando em 1998, quando o Banco da Família nasceu. Então vamos voltar lá para 95, 94, certo. Por aí. Internet, então, era algo embrionário. Não, né? Telefone, que existia, né, nos Estados Unidos lá. Não, Então, assim, as informações eram muito mais, demoravam muito mais, eram muito mais restritas. Bom, e aí, chegando aqui, nós começamos já na viagem pensando assim, quem sabe a gente faz um negócio desse em Lages. Bom, isto feito, nessa época eu era vice-presidente da Associação Empresarial, então. Bom, aí buscamos algumas informações, eu fui buscando informações, e esse Banco da Mulher, ainda é hoje, era uma organização que tinha um braço brasileiro, mas tinha uma sede nos Estados Unidos. Certo. Como se fosse vamos dizer, uma franquia. Uhum. Né? Um braço internacional que acompanhava a instituição de microfinanças, principalmente na América Latina toda, alguma coisa na África, na Ásia, na América Central. Bom, pesquisa daqui, pesquisa dali. Foi feita, então, uma outra pesquisa aqui em Lages, pelo Sebrae, chamado PRODER Consenso, onde foi visitado todas as pessoas de todos os bairros, perguntando os empreendimentos, quem era empreendedor, que tipo de dificuldade tinha. Então, que atividades envolviam. Somado todas essas informações, Banco Mundial da Mulher, atuação no Brasil, nessa pesquisa do PRODER, nós descobrimos aqui que 95%, 97% das empresas eram micro, pequenas empresas, informais, a grande maioria, e com baixíssimo acesso ao crédito. O acesso ao crédito, na verdade, ele melhorou muito, né? Inclusive por atuação do Banco da Família e outras instituições, mas a gente sabe que historicamente sempre foi um desafio no Brasil, né? Ter o acesso ao crédito, principalmente a juros acessíveis, né? A gente tem ainda em tempos de pandemia agora, com o Pronamp, algumas linhas que tiveram alguns acessos a crédito, assim, vamos dizer assim, mais massivos, né? Porque a atuação, muitas vezes, do Banco da Família hoje está restrita ao sul do Brasil, é um crescimento enorme, mas tem todo o Brasil ainda para explorar, né? Exatamente. Tem muita gente que ainda não tem, mas eu preciso fazer um parênteses aqui na tua fala. Basicamente, vocês identificaram um problema real da região, que era a dificuldade de acesso ao crédito, ao microcrédito. As pessoas precisavam de um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de recurso para iniciar um negócio, para fazer a sua vida deslanchar, ou às vezes para comprar uma ferramenta, um equipamento para sua atividade profissional, e aí elas não conseguiam isso. Vocês identificaram esse problema e encontraram uma solução também. Basicamente foi o casamento ideal, assim, sim, né, de informações. Aí nós fomos à busca de informações. Então teve um tempo aí, alguma coisa como uns 2 anos, buscando informação, melhores soluções, viajando, conversando, enfim, né? Pensando num projeto. Certo. Bom, então, aí esse projeto tinha uma pessoa de Florianópolis que queria instalar esse tal Banco da Mulher em Florianópolis. Eu falei, não vai ser em Florianópolis, vai ser em Lages. Nós vamos fazer aqui. Faca na bota, Isabel Bancola. Por que precisa tudo acontecer em Florianópolis? Se a ideia saiu daqui. Certo. Então, vai ser em Lages. Aí nós tínhamos que acelerar o passo.
acelerar o passo, isto é, projeto, estudando, viajando, né? Agora a gente diz brainstorming, nem tinha esse tal brainstorming, era pensando mesmo. Pensando mesmo. Que é a mesma coisa. Saindo fora da caixa, né? Uhum. Não tinha nada de design thinking, não sei o quê, essa coisa lá toda, não tinha bolando nada umas ideias novas, assim. Pronto. Português mais pé no chão. Bom, aí fizemos isso, fomos aí elaborado com projeto, o Sebrae de Santa Catarina apoiou, e aí nós recebemos um recurso que nos deu condições, então deu condições para a CIL, porque alguém tinha que pagar toda essa conta. Tinha que começar em algum lugar e tinha despesa, né? Aí nós fomos ao BNDES. O BNDES disse para nós o seguinte: a cada R$1 que vocês captarem lá na ponta, nós emprestamos R$2 para vocês. Opa, mais ou menos. Mas já melhorou. Chegamos aqui e começamos assim. A empresa do Malek pode dar R$10 mil. A empresa do Vinícius pode dar 5. A empresa da Isabel pode dar 3. Fizemos uma lista da cabeça nossa, obviamente. Nossa, da diretoria certo. da CIL. E fomos bater de porta em porta. Nessas tais empresas todas. Chegamos na maioria, a maioria disse: não, isso não vai dar certo. Isso vai dar tudo errado. Vocês estão sonhando. Como todo projeto e todo empreendedor vai ouvir muito não, né? Então, vocês tentaram convencer... Ouvimos infinitos nãos. Uhum. Chegamos muitas vezes, algumas vezes, a ponto de desistir. Bom, aí a gente fazia 10 visitas, um dava R$1.000, outro dava R$100, outro dava... Então, no final das contas, quando a gente chegou, numa das primeiras, o empresário deu R$10 mil. Digo, meu Deus, né? Ficamos felizes, né? Uhum. Deu uma animada. Né? Então, aí a gente dizia sempre assim, ó, fulano, empresa tal, deu 10 mil. E aquele segundo doador não aparecia nunca. Então, não foi uma coisa tão fácil assim, foi muito difícil. Bom, enfim, conseguimos R$120 mil. Mas assim, parceladíssimo, em 10, 12 vezes, 2 anos, tal. Aí a prefeitura fez um projeto de lei, criando um fundo com destinação para essa doação. Na época, o prefeito, então, era o Décio Ribeiro. Bom, de posse desses R$200 mil, nós fomos ao BNDES dizer que nós tínhamos a promessa de R$200 mil, o cronograma de aporte, e aí, então, nós podíamos começar a conversar com eles. Bom, e começamos, evidentemente, a conversar com eles. Fomos ao Badesc, entregamos a mesma proposta, contamos todo esse cronograma de físico, financeiro, econômico e tudo mais. E o Badesc também estudou. Bom, resultado. Abrimos o Banco da Família dia 20/10/1998. Formalizamos um evento lá no Serrano Tênis Clube, assinatura de ata e tal. Você estava presidente da associação na época? Sim. Da CIL? Sim. Eu saí no ano seguinte. Uhum. Então, e aí me tornei presidente do Banco da Família, do Banco da Mulher. Banco da Mulher, então, na época, né? No dia 6 de junho de 1999, recebemos R$1 milhão de empréstimos. Então, de R$200 mil de patrimônio, de doação, nós nos transformamos em devedores de R$1 milhão. Isso é uma coisa surreal. É uma altamente arriscada. Uma responsabilidade muito grande, aí precisa enorme. Entendimento também de uma gestão financeira, até para entender esses juros, fluxo de caixa, o que pode emprestar, riscos também, né, que envolve. Então, uma forma de empreender que vocês criaram, que ao mesmo tempo precisou convencer muita gente, investir no projeto, dedicar tempo, quase desistir para conseguir concretizar isso. E aí, então, quando vocês... Um negócio altamente arriscado. Altamente arriscado, né? E a gente já vai continuar o nosso bate-papo, a gente precisa fazer um breakzinho rápido, e a gente volta já para continuar essa conversa e entender mais um pouquinho como que esse projeto de empreendedorismo social, o Banco da Família, foi constituído e o que a gente pode aprender também com isso. A gente já volta, não sai daí. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o nosso bate-papo hoje é com a Isabel Baggio, falando sobre um caso muito legal de empreendedorismo social. Empreendedorismo que acaba transformando vidas aí de muitas famílias. É o Banco da Família, mas antes tem uma dica da BeMind, né, Vinícius? Tem sim, né? Como sempre, os nossos parceiros da BeMind mandando dicas especiais pra gente. E você sabe hoje, né, a gente tá falando aqui sobre o Banco da Família, né, que é uma instituição que fornece aí crédito
crédito, né, financiamentos pra galera, pra ajudar você a realizar o seu sonho, mas aí você sabe hoje como que tá de verdade as finanças da sua empresa, né, os controles financeiros, você tem precificado corretamente seu produto ou serviço, você sabe realmente se você está tendo lucro no seu negócio, se ele está sendo saudável, né, se a saúde financeira vai bem. Então, assim, se você não sabe disso, não se preocupe, chama a BeMind, conversa com o pessoal lá, eles vão conversar com você, vão entender, vão olhar para sua empresa, entender o seu negócio, fazer sugestões também. Então, agende um diagnóstico aí com o pessoal, acesse lá o Instagram, @BeMindBPO, agende o diagnóstico, chama o pessoal que você vai sentir a diferença aí, vai ver o que a gente está falando que não é bobeira, né, Maria? É verdade, a gente sempre fala que para tomar crédito, né, mesmo que seja um microcrédito, é preciso um bom planejamento. O Banco da Família também te ajuda nisso, mas o pessoal da BeMind vai dar uma atenção especial aí para os seus negócios aí, analisando essa questão de lucro, de precificação, entender um pouco mais o modelo de negócio e quem sabe você pode ajustar alguma coisa até para ter resultados melhores com menos esforço, né? Bora pro nosso bate-papo, Vini? Vamos voltar lá que tá show de bola, né? Tá show de bola, né? Mas a gente tava falando um pouquinho sobre a Constituição, como nasceu, e aí a Isabel parou ali na parte, então, que foi fundado em 98, ali o Banco da Mulher, né? Uma instituição, então, uma OCIP, uma organização não governamental, mas de interesse público, justamente por fornecer, né, um serviço, alguma coisa que é importante para as pessoas, né? E por que mudou para Banco da Família? Por que depois o Banco da Mulher virou Banco da Família? Porque o cerne do microcrédito é a família. As pessoas têm os seus negócios, a maioria deles na sua própria casa, e a família toda se envolve. Então, como nós estávamos saindo da marca Banco da Mulher, também por uma situação, às vezes, de constrangimento dos homens e buscarem dinheiro no Banco da Mulher, porque isso também havia, e por esse motivo que eu já citei, se o negócio é da mulher, seja ela costureira ou faça pães, não sei o que, alguma coisa assim, alguém da família, o marido faz alguma coisa, um filho faz a outra coisa. Então, o foco das microfinanças é a família. Então, nós achamos que esse nome era mais abrangente e até porque também nós fomos fazendo outros produtos, fomos criando outros produtos de acordo com a necessidade do cliente que atende realmente toda a família. E eu acho muito legal esse caso de empreendedorismo social. A Isabel comentou um pouquinho antes sobre por que foi criado o banco. Se você perdeu o primeiro bloco, o que a gente falou foi basicamente que o Banco da Família foi criado porque as mulheres empreendedoras na época identificaram, através de uma pesquisa, que as pessoas queriam fazer negócio, queriam às vezes uma melhoria em alguma questão que impactava na sua vida, ou uma ferramenta muitas vezes para trabalhar, e não tinham acesso a esse crédito nos bancos convencionais. E aí nasce então o Banco da Família como uma opção, então, né, como uma solução para um problema das pessoas. Eu acho muito legal a gente destacar que isso é uma forma de empreender. Muita gente acha que empreender é montar o seu próprio negócio para ter lucro, e não necessariamente. Empreender, colocar um esforço por algo, pode ser um projeto de impacto social, pode ser um projeto dentro de uma empresa, e o Banco da Família é com certeza um caso muito legal de empreendedorismo social, de onde você tem um projeto que, além de impactar na vida das pessoas, né, ele também acaba gerando lucro para todos, né? Então é muito legal. Isabel, qual é o propósito fundamental do Banco da Família? Você fala em microcrédito, muita gente não sabe também o que é microcrédito, o que caracteriza esse microcrédito, né? São empréstimos de valores pequenos, então micro, para atender várias necessidades. O microcrédito específico atende negócios. Hoje, quando o Banco da Família foi criado, nós só trabalhávamos com microcrédito. Hoje nós trabalhamos no mundo das microfinanças. São pequenos empréstimos para atender às diversas necessidades dos empresários e empresárias de pequenos negócios. Certo, e aí quando você fala diversas necessidades, então tem soluções que não são só para o negócio também? Tem soluções de vida, de qualidade de vida, coisas nesse sentido? Temos vários produtos. Nós temos produto para reforma de casa, para financiamento de casas, e aí tem uma especificidade diferenciada que nós financiamos casas de madeira. Que legal! Inclusive para fomento da indústria local, né? do segmento madeireiro local. Então são pessoas que têm empresas que fabricam, serrarias que fabricam casas de madeira, e nós podemos financiar. Nós temos financiamentos de saneamento básico. Só um dado aqui, a cada R$1 investido em saneamento, se economiza, isso é uma pesquisa mundial, se economiza R$5 em saúde. Meu Deus.
Vale a impacto pena, né? que isso O acaba impacto criando, que né? isso, E o poder público nem sempre dá conta. Então as pessoas querem melhorar muitas vezes a sua condição, mas também não tinham como recorrer ao... Às vezes o poder público não esclarece muito bem isso. O que compete a ele, o que compete à pessoa. Certo. Então o poder público tem que oferecer a rede pública na rua, e da rua para dentro da casa é responsabilidade da pessoa. Certo. Dentro do seu terreno é você que tem que cuidar, Exatamente. né? Então, o Banco da Família também trata da sensibilização das pessoas, porque isso é verdade. As pessoas querem que a prefeitura, que o Estado, que seja quem for o ente público, vá lá e faça o seu banheiro, lhe dê uma caixa d'água e etc. Então, o Banco da Família também faz essa sensibilização. Temos financiamento. Também é um produto novo agora criado na pandemia, o BF Agro, que é para agricultura de pequenas áreas, porque também não se tem um produto adequado para a safra, então que também nós desenvolvemos. Que legal. Outro produto agora que nós desenvolvemos também é BF Solar, que é financiamento de projetos de energia fotovoltaica. Então, temos BF Soluções, que é algum problema que a pessoa tenha, talvez uma carteira de motorista, talvez tenha o BF Saúde, que é exames médicos, cirurgias. Temos uma infinidade de produtos que fazem com que a pessoa que chega no Banco da Família e que é cliente do microcrédito, mas que tem uma outra necessidade, seja atendido pelos nossos próprios produtos. O que acaba fomentando também os outros setores, né? Porque eu tenho o meu negócio, né? Tomei o crédito para poder melhorar a minha empresa, mas eu preciso do crédito para poder melhorar lá em casa, né? Na minha família, minha estrutura, meu saneamento. Eu quero colocar. Achei muito legal esse crédito para energia, para questão de energia sustentável também, que já está muito conectado com visão de longo prazo, com Sim. futuro, né? Com sustentabilidade também, e aí você acaba fomentando os outros negócios, porque a pessoa tem o seu negócio, mas ela acaba comprando, acaba girando a economia também e fortalecendo os outros negócios, que foi o que você comentou, né, E Isabel? ainda lembrando que as pessoas que têm os micronegócios, o bolso praticamente é o mesmo. O bolso da família e o bolso do negócio, Verdade. os dinheiros se misturam. Se misturam, né? A gente sempre procura fazer com que ele analise a sua vida familiar e a vida empresarial de forma distinta. Mas isso é um aprendizado, então... É um processo que um leva processo. tempo para algumas pessoas, né? Agora, Isabel, me vem à cabeça assim uma questão que é importante, assim, né? Eu vejo muitas pessoas falarem da Serra Catarinense, que as coisas não dão certo, dos desafios, assim como também já viajei boa parte de Santa Catarina e alguma parte do Brasil também, vejo que é uma realidade comum em muitos locais, né, de ter essa dificuldade de acreditar que as coisas não vão bem, e aí eu vejo um empreendimento social como esse, que faz com que a vida das pessoas mude, isso impacta na economia local, isso impacta na vida, isso dá significado também para a vida de muita gente que muitas vezes estava talvez até triste lá e desanimado, porque ninguém acreditava, ninguém apoiava elas, e ter uma instituição séria, com respaldo, associada a grandes instituições mundiais também, né, com um propósito bacana, fortalece essas pessoas na ponta, lá onde as pessoas muitas vezes sofrem mais e têm mais dificuldade, mais desafio para sair daquela situação. Tem muita gente que critica a zona de conforto, mas muita gente não esteve lá numa comunidade carente ou numa situação para saber como é de fato sair daquela situação. E o Banco da Família, ao invés de criticar, foi lá e criou uma solução para ajudar essas pessoas. Eu queria entender isso assim. Muita gente fala assim, pô, mas a Isabel, com toda essa capacidade, podia ter feito outra empresa, além dos negócios que ela já tem, e ganhado muito dinheiro, e tipo, você está se dedicando àquilo ali, e é muito tempo que você dedica a isso. O que te move? Qual é o propósito? Por que você escolheu fazer isso? Pois é uma boa pergunta. Primeiro, eu criticava meu pai porque ele se dedicava tanto para a associação empresarial. Ele foi presidente 7 anos. E quando ele estava em reuniões, eu disse assim, o que ele quer com isso? Onde que ele vai com isso aí? Para que isso? Eu disse assim, o que... E aí, logo em seguida, enquanto inclusive ele era vivo, eu me tornei presidente da associação, porque eu sempre achei, e aí vem a resposta à tua pergunta, que a gente pode sim fazer alguma coisa para o outro, e pode se realizar muito, até mais. Então, a partir do Banco da Família, eu me tornei outra pessoa. Uma pessoa que, com todos os defeitos que
que existem, né? Mas uma pessoa que reconhece o valor de alguém que é desassistido. E o Banco da Família não faz filantropia. Ele ajuda a pessoa a galgar Ele mesmo, ajuda a pessoa a ter oportunidade. Claro que nós, durante a pandemia, demos cestas básicas, inclusive para clientes nossos que estavam sem trabalho. Nós fazemos isso, temos o trabalho social dentro do Banco da Família, mas a gente sempre tem prioridade para quê? Para desenvolver o empreendedorismo, para fazer com que a pessoa tenha a sua autoestima melhorada, se empodere e saia daquele estado de letargia que os governos, pelo menos brasileiro, colocam as pessoas naquele lugar. Porque é muito mais fácil. E eu não vou falar da pandemia agora, porque estamos vendo outra situação. É muito mais fácil acomodar e deixar uma pessoa sem educação, ganhando um Bolsa Família, do que ensinar ela que ela pode, que ela é uma cidadão que tem caráter, que tem valores e que pode, através do seu esforço, conseguir conduzir a sua própria vida. Então, esse é o valor que o Banco da Família me trouxe. Né? E é isso que eu quero. Eu quero que o Banco da Família cresça muito mais ainda, mas o crescer do Banco da Família será gerar impacto social. Através de cada uma das pessoas que a gente olha com atenção, que a gente dá o crédito para a pessoa que mora embaixo da lona. E quem que dá o crédito para essa pessoa? Para o catador de lixo, para a pessoa que está fazendo pão, para a pessoa que não tem um banheiro, que ainda se lava lá fora, uma pessoa que não tem a água encanada na sua casa. Então, isso me faz viver o Banco da Família como eu vivo todos os dias. Legal. E assim, né, Isabel, você falando assim, eu vejo que são muitas histórias, né, que são transformadas realmente pelo Banco da Família, né, histórias das famílias e dos negócios também. Sem dúvida. Eu não sei se você consegue nos trazer algum exemplo, né, algum case assim de alguma empresa, de algum negócio que te marcou bastante para compartilhar com a gente de transformação do Banco da Família. Bem, lá tem muitos, infinitos. Tem, por exemplo, lá no começo, tinha uma pessoa que veio buscar um financiamento no Banco da Família e ele queria financiar um cavalo. Por que ele queria financiar um cavalo? Porque ele tinha uma carreta de coleta de lixo. Como que a gente acredita e dá um crédito para uma pessoa comprar um cavalo se o negócio dele estava pela metade? Porque ele só tinha a parte de trás, né, que era a carreta, mas faltava o cavalo. Então, essa relação de confiança que se estabelece. E aí nós financiamos sim o cavalo. Ele pagou o seu empréstimo e seguiu com o seu trabalho. Então, assim, e se eu for contar, bom, nós já financiamos até hoje mais de 320 mil operações de crédito. Meu Deus. É no mínimo 320 mil pessoas, ou melhor, famílias. Na né? verdade se cada família multiplicamos por 4 pessoas, nós temos aí 1.200.000 pessoas impactadas. Isso é transformação social, isso é um projeto, você vê, né, que nasceu lá pedindo, né, R$100 para um, tantos reais para o outro, mas é por acreditar, mas acima de tudo também por ter uma estrutura e ter um propósito. Eu acredito muito nisso, eu e o Vinícius a gente fala, né, Vini? Quando o propósito é forte, quando o motivo, a razão de existir, ela supera, né, a superficialidade ou muitas vezes uma banalidade, as coisas parecem que dão certo. Sem dúvida. E aí um projeto como esse hoje, ele tá com uma abrangência enorme, né, Isabel? Quantas cidades, quantos municípios? Eu sei que já são mais de 100, né? Mais de 100 municípios com certeza, Sim. né? Então, deixa eu te passar um número também que eu acho que todos vão pensar um pouquinho mais. Nós já aplicamos praticamente 900 milhões de reais nesse período todo. Meu Deus. Exatamente 895 milhões. Então, são 900 milhões de reais que chegaram e que a partir daí também se multiplicaram. Porque alguém que pegou aquele dinheiro, aquele 3 mil, pega o 3 mil, passa 100 para um, 200 para outro, que é uma reação em cadeia. E o que é mais bacana disso tudo? Esse dinheiro fica no bairro, fica aí no vizinho, fica dentro da cidade. Esse dinheiro não tem evasão. Esse dinheiro dá dignidade para as pessoas. Dá dignidade e gira a economia local. Muito bom. Então,
nós temos hoje, de colaboradores, 160 colaboradores. É uma grande empresa. Não estão todos em Lages, obviamente. Eles estão espalhados em 36 pontos de atendimento nos 3 estados do Sul. Nós atendemos 128 municípios nos 3 estados do Sul. Atendemos, então, a Serra de Santa Catarina, o meio-oeste de Santa Catarina, um pouco do litoral, estamos em Palhoça e Florianópolis, estamos em Vacaria, na Serra Gaúcha, e estamos no sul do Paraná. Com projetos de expansão já para este ano ainda no Paraná. E também aqui em Santa Catarina. Então, o Banco da Família é uma empresa. É uma organização social, sim, mas é uma empresa. E fazer a gestão disso, Isabel, porque você como presidente tem um desafio enorme, porque você tem que conciliar essa equipe de quase 200 colaboradores aí, diversas cidades, só que, como você falou, ela é uma empresa, ela acaba tendo um negócio muito claro também, e trabalhar com microfinanças é complexo porque você tem dinheiro no tempo, e entender essas relações, os riscos que isso envolve. Como que vocês fazem a gestão, né? A presidência, o conselho, como que vocês fazem essa governança, como que vocês trabalham isso? Olha, nós sempre, desde o início, procuramos nos cercar do que tem de melhor em termos de gestão, de tecnologia, de consultorias e é claro, quando nós éramos o Banco da Família ali dentro da CIL, a gente não tinha muito o que fazer, né? Era de forma empírica. Mas à medida que nós fomos crescendo, a gente foi sempre buscando apoios externos e nos qualificando para a gestão desse negócio que hoje é muito grande. A carteira do Banco da Família atual é 90 milhões de reais. Então nós temos 90 milhões de reais na rua. É muito dinheiro circulando. Com 20 mil clientes. Então, responsabilidade grande, né? Então nós temos investido bastante em tecnologia, bastante em compliance, em consultoria. Ficamos muitos anos até agora, ainda demos uma pausa, mas fomos muito tempo, desde 2011, acompanhados pela Fundação Dom Cabral. Então, somos observados por todos os nossos fundadores. Então, os números do Banco da Família são vasculhados, eu diria assim, por todos. Então, é BNDES, é Badesc, todos os nossos fundadores buscam saber dos nossos números. Então, a gente precisa ter tudo muito certo, tudo muito transparente. Então, a transparência é uma das regras básicas e gestão de uma forma assim bastante integrada. O Conselho de Administração é muito junto, né? Nós não somos operacionais, agora a gente sabe muito bem o que é feito. Então temos aí na equipe da gestão temos 2 diretoras, gerentes e o pessoal de rua. Muito então, legal, é uma equipe grande, uma equipe, né, que exige uma atenção grande também, porque é de uma complexidade gerir tudo isso. Então é um projeto social, mas é um negócio. Exatamente. É como você falou, é uma empresa e tem todas as nuances, né? A questão de marketing tem que ser cuidada, de olhar para o cliente, de resolver as dores, de criar novas soluções, mas também de manter a saúde financeira da instituição em si, porque né? Senão nós não teremos crédito. Senão vocês não têm crédito, exatamente. Né? Então, assim, é realmente algo complexo e aí, com certeza, eu não tenho dúvida que além de circular dinheiro na economia, de fomentar a economia local, como a gente falou, de dar dignidade para as pessoas, ele é um projeto que ainda vai impactar em muitos outros sentidos, porque ele nasce de uma razão, de um propósito muito forte, né? E a gente vê também com esses números que você traz que ele está se expandindo e que tomara que cada vez mais pessoas também pensem como vocês. Eu acho que a grande mensagem que o Pulso quer deixar com o programa de hoje é: se você enxerga um problema na sociedade, você pode culpar o poder público, você pode ficar reclamando disso, ou de repente você pode começar o seu projeto, assim como a Isabel e todas as mulheres que fizeram parte disso, e todos os homens também, que depois agregaram nesse grupo, né? Fazer parte de um projeto que realmente transforma a sociedade. Então tá aí, eu acho que de todos os cases, esse com certeza o mais emblemático que o Pulso traz até hoje de empreendedorismo social. Isabel, muito obrigado por você estar aqui conosco e deixa então, por favor, tua mensagem final para quem quer empreender ou para quem quer fazer um projeto, ou seja, enfim, para quem está nos ouvindo. Então, a minha mensagem é sempre de por que não fazer.
Se a gente tem uma boa ideia, se a gente tem coragem, porque precisa ter coragem, obviamente, se a gente não quer ser mais um esperando a vida passar, vamos fazer. Vamos buscar pessoas, vamos ouvir amigos, vamos observar o mercado e vamos nos lançar, porque a única coisa que pode acontecer é não dar certo, mas pode dar bem certo. Uhum. E uma coisa que eu também aplico aqui, como no Banco da Família, por que não aqui? Então, o mundo hoje está conectado e é muito mais fácil fazer algo hoje do que há 20 anos atrás. Verdade. Então, assim, se eu estou em Lages, eu estou no mundo, não importa. Eu posso prestar daqui um serviço para o mundo inteiro. Então, vamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e muita luta, muita dedicação, pouca reclamação, muita coragem, muita persistência ou resiliência, como se diz, porque trocando, né, as palavras para palavras mais atuais, mas enfim, a gente pode ouvir nãos, mas a gente vai ouvir sim, desde que o propósito seja positivo, desde que a gente queira fazer o bem e fazer bem as coisas. Se quiser fazer mal e fazer mal feito, aí não vai dar certo mesmo, porque o propósito é ruim e não vai ser bem recebido. Mas assim, coragem, determinação, força de vontade, garra e que as coisas vêm. As bênçãos vêm pra gente como vieram para o Banco da Família e como vêm para todos os bons negócios que estão por aí. Verdade. E ninguém melhor do que para falar essas palavras do que você, Isabel, porque não é discurso. Você foi lá e fez. Você foi lá e rompeu com uma sociedade de uma época que tinha muito preconceito, você rompeu com crenças também, ao fazer as tuas escolhas, né, as tuas escolhas pessoais em relação a casamento, a não ter filhos, rompeu com tudo isso, mas mostrou para que veio para o mundo com um propósito muito forte. Eu diria que você tem muitos filhos, com certeza, muitos bons filhos, teus projetos e pessoas que você ajudou, talvez te considerem como uma grande mãe, como uma pessoa que está ali assistindo e fazendo algo por todos nós. Obrigado por prestar esse serviço e obrigado por apoiar o Pulso também. Obrigado, é um prazer estar aqui e gostaria de deixar o Banco da Família disponível, né, para alguma informação que queira. E eu fico assim bem feliz porque acho que tem aí um bom legado aí já entregue, né? Isso não quer dizer que eu não queira fazer mais, obviamente. Isabel, muito obrigado pela tua presença também, né? Faço das palavras do Malik as minhas. Quero dizer assim que para nós aqui do Pulso é muito gratificante, a gente fica muito orgulhoso de ter um parceiro comercial, né, como é o Banco da Família também. Aumenta para nós a responsabilidade agora também, né, Malik, sabendo desse case, também justifica aquilo que a gente sempre fala, né, que a gente sempre faz parcerias aqui com empresas que têm um propósito, e o propósito do Banco da Família é excepcional, assim como o teu, né, Isabel. Então, obrigado por acreditar na gente, por estar com a gente aqui. Obrigado à nossa audiência. Quero aproveitar para mandar um abraço lá, né, pra Isabel que tá aqui com a gente, mas também pra Elaine Amaral. Verdade. Pro Léo Simas lá do TI também, que é um parceiraço, meu amigo, escuta o Pulso aqui também, escuta a rádio. O Léo que pedalou com a gente? O Léo, exatamente, o Léo Simas. E a Sabrina legal. Manfroy também, que é nossa amiga lá da Seu Jovem. Bacana, também. A jovem empreendedora aí. Toda a galera lá do Banco da Família também, um abraço pra todo mundo. Bacana. Agradecimento aos apoiadores do programa também, Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, Audicom Soluções Contábeis. É isso aí, galera. Uma ótima semana a todos aí, que vocês se inspirem com esses casos, com essas ideias e segue o Pulso. Valeu! Valeu!